Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 12. E hoje nós temos um tema muito importante para os RPPS. Trata-se da LGPD. Título do nosso Agenda Cast de hoje, LGPD, obrigações e responsabilidades dos RPPS como controladores de dados. Um tema que nós sabemos que está em voga, não só para os RPPS, mas para todo o país, empresas, órgãos públicos, envolve a todos, pois trata-se de cuidados, tratamentos, privacidade de dados pessoais. Para falar desse tema, nós temos uma convidada mega especial, nossa advogada, doutora Geisane Martins Silva, que tem falado sobre o tema em vários eventos, em vários lives. Elas têm abordado por ser um tema importante e por ser a nossa especialista no assunto. Geisane, bem-vinda ao Agenda Cast, uma satisfação tê-la conosco, e é muito importante para nós termos uma advogada no seu gabarito, conhecendo o tema, para compartilhar com o nosso público-alvo. Quero já te deixar à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho da Geisane, que está aqui conosco na Agenda Assessoria, e as considerações iniciais para nós já entrarmos aí no tema LGPD. Bom, Hélida, quero te agradecer primeiramente, pelo convite. Quero dizer que esse é um tema que eu já venho trabalhando há alguns anos, já venho me especializando e buscando, pesquisando já há alguns anos, e tenho assim uma imensa satisfação de ver como esse tema tem ganhado a importância que ele necessita, para nós. Agradeço a Agenda também, já quero agradecer a Agenda pelo convite, por poder estar nessa equipe maravilhosa, já vou fazer 3 anos aqui na empresa, então esse podcast também vem para comemorar, de alguma forma comemorar isso, a importância da empresa na minha vida, assim como em todo o meu caminhar profissional, também. Então, a LGPD é uma lei muito importante, tanto é que, só para a gente começar aqui, ela teve, pela emenda constitucional 115, foi tornado um direito constitucional, direito à privacidade e à liberdade das suas informações. Então, é um tema importante, os RPPS também já vêm há alguns anos já tratando esse tema, e vamos bater um papo bem bacana aqui para falar sobre esse tema de uma forma que possa ajudar a todos que atuam dentro do RPPS, também os beneficiários e segurados, sobre os direitos e deveres do RPPS, dos gestores, na aplicação dessa legislação. Muito obrigada. Iniciamos então nossa jornada hoje sobre a LGPD. Importante frisar que nós faremos essa jornada jurídica da LGPD em 2 episódios. Esse é o primeiro e faremos um segundo episódio com abordagem jurídica e um terceiro episódio com abordagem segurança da informação, com a tecnologia, para nós conseguirmos aqui explorar um pouquinho melhor sobre o tema e passar para o RPPS mais dicas como se preparar e como atuar nesse quesito de dados. Geisane, fala para nós conceitos da LGPD, a sua aplicabilidade, princípios, para nós iniciarmos aqui o tema e o nosso público já ter aí em pauta essa base inicial da Lei 13.709. Isso mesmo, Hélida, vamos falar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi, na verdade, o Brasil trouxe essa lei a partir da União Europeia, que tem também uma lei parecida já há mais de 20 anos, e com a digitalização dos serviços, com também a pandemia acelerou esse processo, também, e as informações pessoais, elas passaram a ter uma importância maior. Então, a pessoa vai a uma farmácia, ela precisa informar os dados pessoais dela, o segurado, ele precisa passar as informações pessoais, e essa lei veio trazer uma privacidade, trazer um tratamento diferenciado às informações pessoais de cada um de nós, a minha, a sua, a cada um de nós que estamos assistindo a esse episódio. Então, essa lei, ela foi promulgada lá em agosto de 2018, a Lei 13.709, teve a sua aplicação iniciada lá em 2020 e as sanções se iniciaram em agosto de 2021, que a pandemia deu uma travada ali na aplicação das sanções, mas a partir de 2021 elas já começaram a ser aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Privacidade e Proteção de Dados. Então, o que a gente
fala no primeiro momento, dados pessoais são todos aqueles dados que nós temos, nosso nome, nosso telefone, nosso e-mail, muitas vezes um dado de geolocalização, né? Aquilo que nos identifica ou que pode nos identificar. É isso que a lei protege. Então, não só aquilo que diz respeito especificamente a mim, no primeiro momento, por exemplo, meu nome, Geisane, seu nome, Hélida, ou o cargo que você ocupa, mas algo que possa identificar. Por exemplo, a advogada, especialista em proteção de dados da Agenda Assessoria. Consegue me identificar. Já identifica. Isso é um dado. Quem é essa pessoa? Exatamente. Você chega nela. Isso é um dado pessoal. Pode ser, por algum motivo, eu posso identificar alguém sobre isso. Isso é uma diferença muito importante entre a GPDR, que a gente fala que é a União Europeia, e o que a gente tem no Brasil. A GPDR, ela fala apenas sobre dados identificados, né, aquilo que eu efetivamente identifico, e no Brasil trouxe essa inovação, que é aquilo que eu posso identificar alguém. Então, se eu consigo identificar alguém com um conjunto de características, aquilo também se torna um dado pessoal. Tá? Isso é algo que, quando você pega um modelo pronto, como nós pegamos, da União Europeia, e aí você melhora a sua realidade. Foi isso que o Brasil fez. Exatamente. E é louvável porque você acaba acrescentando outros requisitos que vêm a somar com essa proteção tão necessária. Isso. E essa proteção, onde ela se aplica, né? Vamos colocar ali, só para a gente começar a contextualizar. É no tratamento. Mas, Geisane, o que é esse tratamento? Né? É tudo aquilo que você faz com as informações pessoais de alguém. Então, desde a coleta, né? Coleta, eu pego aquele dado, alguém me fornece aquele dado, é o momento da coleta. Como eu guardo, como eu armazeno aquela informação, também é um dado pessoal, é uma forma de tratamento. A lei também nos protege, né? Também protege ao titular. Dados sensíveis, que são aqueles dados que têm um nível de proteção maior na lei, que pode ser dados biométricos, dados de origem racial, étnica, né? Então, dados de saúde também são dados pessoais sensíveis, que têm um grau de proteção um pouco maior. E a lei traz também, dentro de todo o seu texto, né, proteções específicas para aqueles dados. E aí nós temos que observar na lei as finalidades de tratamento, os princípios que a lei estabelece. Então, tudo isso dentro da lei está bastante colocado de forma muito bem elaborada, né? São conceitos, tem conceitos na lei. E uma coisa importante já, você falou que vamos ter episódios também da parte mais técnica, a LGPD é uma legislação multidisciplinar. Para que se aplique ela efetivamente, é necessário que tenha essa multidisciplinariedade de funções, né? Tanto a parte jurídica quanto a parte de tecnologia da informação, elas precisam andar ali em conjunto na aplicação da lei. E ela envolve pessoas, processo e tecnologia. Exatamente. Em si. E tudo que você falou agora, dados de saúde, dados que identifica e tal, a RPPS, ele atua com isso, porque ele tem a identificação ali dos servidores, dos segurados, ativos, aposentados, pensionistas, de saúde, porque eles passam por uma perícia. Exatamente. Uma perícia médica e tem todo um prontuário. Então, assim, são informações que a RPPS atua diretamente, como controladores de dados, então aplica-se em sua magnitude. Isso, e dentro dessa legislação também, o segurado, né, o beneficiário, ele de diversas maneiras, né, ele fornece seus dados para o RPPS, né, então a partir do seu cadastro, a partir do recadastramento, um recenseamento, né, também fornece uma prova de vida. Então todos esses momentos, eles estão ali, os dados estão sendo ali armazenados e coletados, né, e você precisa ter em todos esses momentos a preocupação, né? O RPPS precisa ter a preocupação de o que fazer, como lidar com essa informação, né? Isso que a lei nos traz. Então, no seu texto, a lei traz exatamente aquilo que nós precisamos fazer, tanto com relação à parte jurídica, né, que são as políticas, são as regulamentações, quanto com a parte de tecnologia da informação, como vou dar segurança, né, às informações que estão armazenadas ali em meio digital, por exemplo. E qual é o principal desafio, Geisane, da RPPS para ele atuar como operador ou controlador de dados, considerando tudo que nós falamos e a sua finalidade, a natureza autárquica que ele atua, né, e o meio que ele atua? Qual é o principal desafio? Então, para nós entendermos assim, o principal desafio, nós precisamos entender o conceito, né, de controlador. Então, o controlador, ele vai ser aquela figura, aquele ente, aquela empresa, né, o RPPS, que determina quais são as atividades que vão ser feitas com aquele dado, determina qual a utilização, em qual meio, qual é o dado que vai ser coletado. Isso tem que ser transparente. Isso tem que ser transparente. A pessoa que está prestando informação tem que saber para que utilizar aquelas informações. Exatamente. Se aquela informação que o RPPS está coletando, por exemplo, ou está armazenando, ele determina o que vai ser feito com ela, ele tem
discricionariedade de falar, olha, isso agora eu excluo, isso agora eu armazeno, isso agora eu preciso coletar. Nesse sentido, ele vai ser controlador. Então, ele que vai deter e vai determinar aquilo que ele precisa fazer com as informações. Só para exemplificar, um servidor chega no RPPS, eu preciso simular minha aposentadoria para saber se eu posso aposentar ou não. E aí o RPPS, eu tenho algumas informações, mas eu preciso atualizar. Perfeito. Então ele que vai dizer, eu preciso da sua data de nascimento, eu preciso do seu nome completo, do seu cargo, né? Eu preciso das informações necessárias para eu conseguir realizar uma simulação e dizer quanto que você vai poder aposentar. Então, nesse aspecto, ele controla os dados. Exatamente, nesse aspecto ele vai ser o controlador dos dados. Pode ser que em algum determinado momento ele seja operador, mas na grande maioria das funções e do tratamento dos dados pessoais, normalmente o RPPS, até pela sua função autárquica de ter como manifestar aquilo que ele necessita, né? Ele tem uma certa autonomia, vamos colocar assim, ele vai ser o controlador dos dados. Então o exemplo que você deu, ele é bem específico e é bem nesse sentido mesmo. Por conta, já vamos adiantar um pouquinho, né? Por conta por exemplo, da concessão do benefício, a lei estipula algumas informações. Sim, o que ele tem que cumprir para poder ter acesso. Exatamente. A lei determina quais as informações necessárias, né? E dentre essas informações também temos informações pessoais. Então, no cumprimento dessas informações, dessa legislação, ele solicita algumas informações. Então, ele vai ser o controlador naquele momento daquelas informações pessoais. E aí ele vai determinar como ele vai armazenar, por quanto tempo, qual é a função daquela informação que ele buscou ali, né, do titular ou do beneficiário, vamos colocar assim. E aí, nesse sentido, ele vai ser controlador. Então, nesse sentido, ele vai ditar as regras daquele tratamento. Então, nesse ponto é bastante importante. Por quê? Porque o controlador, ele vai ser sempre aquele que vai responder em primeiro lugar pela qualquer infração, vamos colocar assim, a essa legislação. De dados, né? Um vazamento de dados, um armazenamento não tão bem feito. Então, se um titular quiser pleitear um dos direitos que a lei estabelece, por exemplo, e o RPPS não conseguir tempestivamente atender, então nesse momento também vai ter infrações e o controlador vai responder. Então essa é a importância do controlador. E o controlador também é responsável por aquilo que o operador faz, que são os fornecedores, são os outros órgãos com quem ele compartilha os dados. Então, por isso é importante ter alguém dentro do órgão, que a gente chama de encarregado, né, que tenha esse conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados e vai conseguir fazer com que o RPPS atenda a todos esses requisitos que a lei coloca. Então é uma figura bastante importante. Essencial na realidade. Qual que é a diferença do controlador por operador? Para ficar claro, né, para o nosso público. Tá. O controlador, então, é aquele que determina a forma como o tratamento vai ser realizado, tá? Esse é o controlador. Já o operador, ele vai agir em nome do controlador. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Agenda Assessoria, uma empresa de sistemas, né, que atua nesse ramo e ela trata os dados dos RPPS clientes em nome do RPPS. Então, ela trata a partir daquilo que o RPPS determina. Ela não tem discricionariedade, ela não pode determinar que forma o tratamento vai ser realizado. O ente determina, que é o cliente, né? Determina Sim. como vai ser realizado, que é a figura do controlador, e o operador faz exatamente aquilo que o controlador estipulou. Principalmente no censo previdenciário, né? Porque Exatamente. O RPPS, ele cria ali um termo de referência que ele diz quais informações serão coletadas, né? Como serão coletadas e como serão entregues ao final da realização do trabalho para o RPPS. A Agenda Assessoria atuou como operador, coletou as informações dos dados, como foi requisitado pelo termo de referência, e realiza a entrega para o controlador, que é o RPPS, que detém as informações e que determinou como seria, quais informações e afins. Exatamente. Esse exemplo é bem bacana, porque ele traz toda consegue demonstrar efetivamente o conceito. Então, o RPPS como controlador é aquele que fala, olha, você vai participar da licitação, por exemplo, e eu preciso de X, Y, Z informações pessoais. E com essas informações você vai gerar um relatório, você vai fazer uma entrega assim, em um pendrive, em um CD, ou a partir de um sistema, e a empresa fornecedora, nesse caso, ela vai ser o quê? A operadora. Ela só vai fazer com os dados pessoais dos titulares aquilo que está determinado ali naquele termo de referência, por exemplo. E quais as bases legais mais utilizadas do RPPS para esse tratamento, né, dos dados pessoais? E para dizer assim, que como o RPPS está atuando está em conformidade com a LGPD. Então, as bases legais, elas são determinadas pela lei.
tá? A lei, ela traz algumas bases legais que significam o quê? Quais são as hipóteses? Quando que o RPPS pode, efetivamente, fazer o tratamento de algum dado. Dentre essas hipóteses, nós temos cumprimento de dever legal, nós temos tutela da saúde, nós temos algumas outras hipóteses de tratamento. Então, o que significa essa hipótese de tratamento? A lei, ela estabelece algumas hipóteses e o RPPS, ele só pode tratar, o RPPS, a empresa, né, que precisa tratar dados pessoais, ele só vai poder tratar aqueles dados se tiver, o tratamento estiver dentro de alguma daquelas hipóteses. Então, a lei estabelece, por exemplo, o cumprimento de dever legal, por exemplo, de obrigação regulatória, né, vamos colocar assim. Então, é uma lei, a lei que estabelece que eu tenho que fazer um censo previdenciário a cada 5 anos, por exemplo, ou a cada 2 anos, por exemplo. Então, eu tenho que, a cada 5 anos, coletar aquelas determinadas informações. Então, quando eu faço o censo previdenciário, quando o RPPS faz o censo previdenciário, ele está cumprindo uma legislação. A hipótese de tratamento, nesse caso, vai ser o cumprimento da obrigação regulatória, certo? Então, ele vai fazer em nome de uma lei. Também pode ser feito para a execução de políticas públicas, tá? Também é uma base legal que pode ser utilizada, não tanto quanto a obrigação legal. Normalmente os órgãos, a maioria dos tratamentos são em nome da obrigação regulatória, legal e regulatória. Tem uma situação, Geisane, vamos ver se encaixa nisso que você colocou nesse momento. Alguns RPPS no censo previdenciário, eles nos contratam para uma pesquisa socioeconômica, para saber se os servidores têm casa própria, se possuem rede de esgoto, energia elétrica e outras. O objetivo dessa coleta é para políticas públicas, porque geralmente o prefeito quer ver as regiões que são mais afetadas ou não, até para ele implementar melhorias naquelas regiões. Esses dados coletados, porque eu já tenho a identificação desses servidores e nessa pesquisa eu coleto nesse sentido de políticas públicas, se encaixa nesse exemplo que você colocou? Se encaixa perfeitamente. O que acontece? A prefeitura, nesse caso, ou o estado, precisa fazer uma pesquisa e dentro dessa pesquisa ele faz uma regulação. Por exemplo, ele vai baixar uma portaria, vai encaminhar um ofício para o RPPS, por exemplo, fazer uma pesquisa. Às vezes um termo de cooperação ali entre os órgãos. Um termo de cooperação, perfeito, um termo de cooperação, e aí nisso vai coletar determinadas informações que vão ser importantes para aquela finalidade. Nesse caso, eu vou colocar a execução de políticas públicas. Qual que é a importância dessas finalidades, né, da gente entender as bases legais? Nem todo o tratamento do RPPS, por exemplo, todos os tratamentos dele vão ser baseados na cumprimento de dever legal, de obrigações regulatórias, não. Ou de execução de políticas públicas, não. Ele vai precisar avaliar cada tipo de tratamento, cada tipo de atividade que ele exerce dentro do RPPS para saber em qual base legal ela se aplica. Então, por exemplo, o censo previdenciário ele vai se aplicar na obrigação legal regulatória. Já, se eu for fazer uma pesquisa, nesse sentido que você acabou de falar, ele vai ser na execução de políticas públicas. Ah, mas ele vai fazer agora, ele vai passar pela perícia médica. Esse processo da perícia médica é pela tutela da saúde. Então, as bases legais, elas vão ser aplicadas a cada tipo de atividade feita dentro do RPPS. Então, ela não vai ter uma base legal única para toda a atividade. Ela vão ter que ser feitos, e aí eu acho que entra um pouco daquele mapeamento de processos, que são as informações do fluxo, do início ao fim, né? Exatamente. Permeia todos. Exatamente. E aí, a partir desse mapeamento, desses fluxos de processos e para qual a finalidade de cada processo e atividade do órgão, é que você vai conseguir definir a base legal. Tá? Então, é nesse sentido. A base legal, dificilmente você vai ter uma base legal única para um órgão complexo. Em cada uma das atividades, você vai ter que estabelecer uma base legal específica. Tá? E isso é muito importante, porque se você fizer determinada coleta com a base legal errada, você pode sofrer uma sanção. Tá? Então, é importante que se faça isso para cada microprocesso, a gente chama, dentro do RPPS. Não, bacana que nós conseguimos exemplificar, né, as 3 bases que aplica esse RPPS, e aí fica no radar do nosso público para sempre que for atuar nesse contexto, ele saber enquadrar em qual base para ficar adequado ali com a LGPD. Exatamente. Por esse prisma, do ponto de vista jurídico, né, como o RPPS pode fazer essa coleta que ela não seja excessiva e nem seja utilizada para outros fins que não o previdenciário, mas está aderente à finalidade da RPPS, ao tratamento de dados e atuar aí nessa consonância com a LGPD. Tá. É muito importante que a gente também, além da base legal, que nós já falamos anteriormente, o RPPS esteja
preocupado, né, em observância aos princípios que a lei estabelece. Lá no artigo 6º, a lei estabelece alguns princípios. Esses princípios são algumas formas de quem vai fazer o tratamento de dados, né, quem vai armazenar aquela informação, quem vai coletar aquela informação, saber de que forma ela vai coletar para que não seja excessivo, como você falou. Então eu preciso atender, entre outras, a finalidade do tratamento, por exemplo. Então eu preciso saber para qual atividade eu vou fazer a coleta de determinada informação, né, por exemplo. Então eu preciso identificar a finalidade, se aquele tipo de informação que eu estou coletando, aquele quantitativo de informação que eu estou coletando, por exemplo, eu vou coletar um nome, um RG, um CPF, vou coletar, como a gente falou das políticas públicas, eu vou coletar ali onde ela mora, qual é o bairro, se tem rede de esgoto ou não, né, ou eu vou um pedido de concessão de aposentadoria, dos documentos necessários, eu não posso pedir além daquilo que a lei me determina. Então, a finalidade é para concessão de benefício. Então, a lei me determina que eu preciso das informações X, Y, Z. A partir daquelas informações, eu não posso coletar demais informações. Então, por exemplo, hoje, existiu há 2 anos atrás, a questão de raça. Né? Qual é a sua origem étnica? É pardo, branco, etc. Não podia ser coletado a não ser que fosse explícito que aquela coleta fosse fundamental. Hoje já existe, né, uma normativa que fala que para a execução de políticas públicas do governo federal eu preciso coletar essa informação. Então essa informação não é mais excessiva. No caso da RPPS ainda coleta-se essa informação para fins de transmissão das informações pré-social, para a Secretaria de Previdência, que tem um layout que pede-se CNIS, exatamente, cálculo atuarial, justamente que pede as informações. Isso, justamente por conta dessa alteração legislativa. Essa lei autorizou, né, que os órgãos, entre tanto os RPPS quanto outros órgãos, pudessem fazer essa coleta desse dado sensível, por exemplo. Então, a finalidade dele é para que se atenda a uma normativa do governo federal. Por exemplo, eu estou fazendo um processo de concessão de aposentadoria, o segurado chega lá para verificar o processo de concessão de aposentadoria dele. E aí a pessoa pergunta, qual time você torce? Qual é a finalidade naquele momento da pessoa que está atendendo ou do RPPS saber qual é o time da pessoa. Não tem nenhuma relação. Então, nesse sentido, a gente deu um exemplo assim, bem fora do contexto, só para entender que seria excessivo. Não tem nenhum motivo legal, não está nenhuma das bases para a finalidade, ele não atende. Então, o time que torce não estaria em nenhuma daquelas bases legais do RPPS, por exemplo. Agora, se ele fosse, né, só para a gente avançar um pouquinho, se ele estivesse, por exemplo, querendo se associar a um clube, por exemplo, essa pergunta seria totalmente adequada à finalidade, né, daquele tratamento. Então, nós temos a finalidade, temos a necessidade. Então, qual é a necessidade daquelas informações? Então, normalmente a gente vai avaliar se a lei pede ou determinada, por exemplo, para fins de cadastro, eu preciso atualizar o cadastro do segurado, do beneficiário ou do segurado, eu preciso atualizar o cadastro dele. Então, eu preciso realmente de nome, CPF, preciso de quantos dependentes ele tem. Então, dentro disso, vai ser adequado. Mas se eu tirar alguma informação que a lei não me autoriza, por exemplo, né, que a gente falou de cumprimento de obrigação legal anteriormente, que a lei não me autoriza, e aí eu inovo, isso já é um tratamento excessivo. Fora daquilo que a lei me autoriza, se eu estou no cumprimento de obrigação legal, aquilo que a lei me autoriza é aquilo que eu vou trazer para o princípio da necessidade, certo? Eu vou fazer sempre essa compatibilização, tá? Então, a finalidade, necessidade e adequação. Então, aquele tratamento que eu estou fazendo, ele é adequado para aquele determinado atendimento que a pessoa está buscando ali, dentro daquela regramento, por exemplo. Qual que é a importância dos princípios? Os princípios, eles vão ser sempre avaliados periodicamente pelo encarregado, por exemplo, ou para a pessoa que está responsável pela LGPD, porque existindo uma mudança normativa ou existindo uma mudança de metodologia, de consulta, por exemplo, de um trâmite dentro do órgão, vai ter que ser revisado se aquela hipótese ou se aquele princípio ainda é aderente àquele tratamento que está sendo executado. Da mesma forma, a base legal. Então, o importante da LGPD é que ele é um procedimento dinâmico. Eu não vou adequar a LGPD em um primeiro momento e aí eu vou esquecer aquele processo. Então, eu tenho que estar sempre ali revisitando as políticas, revisitando as atribuições do órgão, por exemplo, as legislações, e aí a cada necessidade você vai se adequando às finalidades, às bases legais, né, em cada uma daqueles serviços executados ali dentro do órgão, tá? Tanto internamente quanto
para o público em geral, tá? Fazendo um gancho que você colocou aqui em questão do encarregado, que será a pessoa responsável lá no órgão pelas diretrizes relativas à LGPD. Para essa pessoa, né, quais são as recomendações para ela se qualificar, para ter esse conhecimento e conseguir ser esse responsável para dar o norte para a gestão do RBPS, em que caminho seguir, quais são as bases legais, né, para ela estar em conformidade com a LGPD? Tá. Hoje a ANPD ela não traz uma exigência de escolaridade, certificação, nível. O que nós estudamos muito e temos sempre orientamos é que a pessoa tenha familiaridade com aquelas informações, que ela tenha estudado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Existem no mercado várias certificações, vários cursos que são relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, para que ela possa entender tanto do ponto de vista jurídico da lei, quanto do ponto de vista técnico, porque esse encarregado ele precisa conseguir fazer essa ponte entre o que a lei fala da parte jurídica, né, do texto jurídico da lei, com aquilo que a tecnologia da informação nos traz, né? Mas nós temos várias ISOs, ISO 27001, 27701, que são normalmente ISOs que são estudadas tanto para a parte da LGPD quanto para a parte da segurança da informação, que trazem as metodologias, como é que você vai se adequar, o que tem que ter numa política, além daquilo que a lei traz no seu texto. Então, são vários cursos, a gente fala, né, vários cursos, várias certificações, né? É um mercado que, assim como a tecnologia, também tem várias certificações. Então, buscar se certificar, né, se é aquela pessoa que foi colocada ali, que foi nomeada como encarregado, por exemplo, que o RBPS forneça, né, ou que aquela pessoa busque conhecimento. Esse é o mais importante. Ainda não existe no mercado, né, não existe, a ANPD ainda não bateu a chancela sobre qual é a formação específica. Existe uma análise, ela está fazendo uma análise ainda, mas não soltou nenhuma normativa acerca disso. Tá? É possível que tenha algo aí no futuro. É possível, porque a ANPD é o órgão responsável por fazer todas essas, pegar a legislação, né, vamos toda a regulação. Assim. Exatamente, ela vai pegar a legislação e falar assim, daqui eu preciso, a sanção eu vou aplicar a dosimetria X, ou eu vou, a aplicação do controlador nesse sentido, a responsabilização do controlador e do operador é solidária quando? Então a ANPD que vai regulamentar a legislação. Então sempre que houver alguma dúvida, isso aqui já é uma dica, né, vamos colocar assim, sempre que houver alguma dúvida, tanto do encarregado quanto do gestor, ele entrar no site da ANPD e ela sempre está publicando cadernos de orientação, tratamentos do poder público, tratamentos com relação à inteligência artificial, que hoje a gente já é uma realidade. Então também tratamento de dados de crianças e adolescentes também está tudo lá. Então como o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar muito, sempre que houver uma necessidade, buscar o site da ANPD, que eles trazem sempre normativas bastante atualizadas. É porque a conexão que geralmente se faz é muito no mundo digital, na proteção de dados que são coletados e estão armazenados em sistemas. Mas tem também o cuidado com o papel, com o documento que está em cima da mesa muitas vezes, um currículo que você recebe ali, que identifica a pessoa e tal, e geralmente não há observância nisso. Exatamente. Fica muito atrelado ao sistema, à tecnologia, ao mundo digital, mas temos sim ainda as questões dos papéis. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, que quando a lei, ela fala no preâmbulo da lei, no início da lei, ela fala inclusive em meios digitais. Então significa o quê? Em primeiro lugar, eu preciso olhar aquelas informações que estão presenciais e físicas, como você falou, um currículo que está em cima da mesa, ou um contrato com informações pessoais que fica ali armazenado de forma incorreta. Então essas informações em meio físico, a lei também se aplica a elas. Às vezes a gente até verifica uma tela de computador, por exemplo, eu tenho uma sala de vidro e a tela de computador virada para o vidro e as pessoas passam ali e veem o que a pessoa está trabalhando na tela. Por exemplo, se for um setor de RH, são muitas informações pessoais e a tela virada para o público, por exemplo. Isso é um cuidado que precisaria ser tomado, né, nesse sentido da lei. Então, muitas vezes a gente fala em meio digital, em sistema, em segurança, né, em medidas de segurança de tecnologia da informação, por exemplo, mas a gente, às vezes, num grande percentual, se esquece que ainda existe o meio físico, né, isso é um ponto. E um outro ponto também relevante, já aproveitando a sua pergunta, é que o RPPS ele precisa estar preocupado em adequar para o beneficiário, com os dados dos beneficiários, segurados, pensionistas, mas ele também precisa se preocupar com a LGPD interna,
dos servidores, dos terceirizados, né, que também detêm os dados pessoais dele, por exemplo, para pagar uma folha de pagamento de ativos, por exemplo, ou dos próprios colaboradores. Também se aplica a eles. Então, não é só para o cliente externo, também para o cliente interno. A LGPD também se aplica a isso. São os 2 pontos que eu acho que é bastante importante, que em algumas vezes as pessoas às vezes deixam de aplicar. Preocupam-se com o cliente externo, né, e deixam de se preocupar com o cliente interno. É a preocupação que todos nós precisamos ter, e ter os colaboradores, servidores ali com a responsabilidade da guarda dessas informações. E aí vem a questão de você ter um termo de confidencialidade formalizado ali entre eles, né, uma política de segurança que envolva tudo isso, para que haja essa proteção e que o RPPS fique resguardado em relação a isso, bem como a empresa que também atua como colaboradora, operadora, melhor dizendo, desses dados. Exatamente. E assim, quando você se preocupa com, a gente chama de due diligence, né? Que é a mesma coisa do compliance. Então eu me preocupo com a minha adequação e ao mesmo tempo eu preciso me preocupar com a adequação daquele meu fornecedor. Então eu falo, olha, fornecedor, nesse caso, né? Olha, fornecedor, ou um outro órgão, por exemplo, os RPPS que compartilham dado com a Secretaria de Previdência, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Então, nesse sentido, ele precisa, além de se preocupar com ele, que é o controlador nesse momento, ele precisa se preocupar com os operadores. Então, o que ele vai fazer? A partir da política pronta, ou a partir das informações já mensuradas, ele vai falar, olha, operador dos meus dados, essa aqui é a minha política, você precisa seguir ela também, precisa ter a sua política também. É o que a gente chama de uma cadeia de adequação, né? A gente costuma chamar nesse sentido, é uma cadeia de adequação. O RPPS se adequa e com isso ele leva os fornecedores ou os outros órgãos também a se adequar para que ele não seja responsabilizado. Como a gente falou, a responsabilização ela é solidária. Se você não busca adequação, você é responsabilizado solidariamente, né? Tanto controlador como operador. Nosso bate-papo tá tão leve, tão legal, tão gostoso, e é um tema que você acaba se envolvendo, porque são muitas nuances envolvidas e muitos detalhes que tem que ter o cuidado. Tá? Mas estamos chegando ao fim já do nosso podcast. Para finalizar o Agenda Cast de hoje, a última pergunta, lembrando que teremos um próximo episódio. Como o RPPS consegue se programar ou, juridicamente falando, elaborar uma política de privacidade, né, que seja aderente à sua realidade, pela natureza do órgão, e em conformidade com a LGPD? Quais são as dicas para que ele elabore um documento robusto e, ao mesmo tempo, que consiga proteger a privacidade dos dados que eles atuam ali como controladores? Um ponto importante, assim, de início, tá? É sempre fazer o levantamento daquelas atribuições e atividades internas. Então, eu vou fazer um mapeamento daquelas minhas atribuições. Então, quais são as atividades que eu tenho que fazer dentro do meu órgão? Concessão de benefício, cadastro, folha de pagamento, arrecadação. Para cada um dessas atividades, eu vou criar um mapeamento, né, que vocês já falaram bastante sobre isso aqui. Mapeamento, a manualização. É muito importante. E nesse as alçadas, até que ponto cada setor vai ali com exatamente, daqui vai passar, de tal setor vai passar para tal setor, isso é o primeiro ponto. Por quê? Porque você vai conseguir fazer o levantamento de quais dados são necessários, qual a base legal, qual a hipótese de tratamento, tudo isso você vai conseguir levantar para cada uma dessas atividades, para que o RPPS não corra o risco de tratar determinada informação pessoal em excesso ou determinada informação pessoal fora de alguma base legal. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, quem vai ter acesso, então a política precisa colocar quem vai ter acesso à informação, como é que essa informação vai ser armazenada. Quando a gente já começa a estudar sobre LGPD, a gente fala muito sobre tabela de temporalidade. Sim. Né? Quanto tempo cada informação vai precisar ser armazenada? Tem algumas que a lei determina quanto tempo mínimo de armazenamento, que forma ela vai ser armazenada, então tudo isso é importante. Quais são as responsabilidades, os papéis de cada setor, de cada ente, né, de cada fornecedor ou outros órgãos por quem aqueles dados são compartilhados. Nomear a figura do encarregado e quais são as responsabilidades, as atribuições dele é muito importante, né? E uma coisa assim que eu acho que parece que é tão simples, simplória, mas muita gente às vezes peca por isso.
pega uma política de um outro órgão achando que se aplica exatamente... Ctrl+C, Ctrl+V. Se aplica exatamente ao seu órgão. Então, busque sempre fazer a própria política. Se capacitar, né, capacitar o servidor ou aquele colaborador que está ali dentro do órgão para realizar essa atividade, fazer esse levantamento com bastante cuidado. Por quê? Porque a NPD ela vai, se houver uma fiscalização ou se houver algum tipo de denúncia, né, porque o titular ele pode fazer uma denúncia, né, do órgão público, do vazamento das informações ou da coleta indevida dos dados perante a NPD, e aí isso pode gerar responsabilização. Então é muito importante que o órgão faça a sua política iniciando, vamos colocar bem do início. Então pegue e elabore a sua política. Logicamente, a gente tem o costume de pegar várias referências, isso é normal, né? A gente precisa buscar referências para saber o que está sendo feito no mercado. Mas a partir dessas referências, busque elaborar a sua própria política. Se o órgão for um órgão muito grande, um RPPS estadual, por exemplo, é possível fazer até uma comissão para fazer essa organização. Você, em vez de nomear um encarregado, você nomeia o encarregado e faz também como se fosse uma comissão para que cada área traga as suas particularidades. Ou contrata uma assessoria da agenda. Ou também, né? Também, né, para poder atuar e auxiliar aí os órgãos. Então, a política é uma das coisas mais importantes. E também nessa política tem que estar a parte da segurança da informação. Não adianta estar só a parte jurídica, né, mas também a da segurança da informação que se desdobra se desdobram em vários documentos. Vamos chegar nesse ponto da segurança da informação também. Jaisane, gratidão pela sua participação hoje no Agenda Cash, muito rico. Esclareceu muita coisa e acredito que vai ser muito útil para o nosso público, para se preparar, para observar, para compreender melhor o assunto e tomar os cuidados necessários no dia a dia do RPPS. Deixe à vontade para suas considerações finais aí para nós fecharmos o Agenda Cast de hoje. Eu agradeço, foi um bate-papo muito bacana, muito agradável, né? A gente falou sobre um assunto que tem muito juridiquês, tem muito conceito, mas de uma forma leve, né? Sim. Então isso foi bem bacana. E estou aqui à disposição sempre que precisar. Gostei muito do primeiro episódio. Espero todos no segundo episódio, né? Pra gente falar mais um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você que está conosco até aqui, não perca o segundo episódio. Vamos continuar falando da questão jurídica que envolve a LGPD, com mais exemplos do dia a dia do RPPS, para que os nossos RPPS que estão assistindo, as pessoas que estão ali, que atuam no RPPS, possam também se atentar para essas questões todas que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. E você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos, Instagram, Spotify, YouTube, curta, compartilhe, comente. Para nós é uma satisfação conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.